Bom, aqui a palavra de Deus nos fala então sobre Daniel. Daniel tinha algumas características importantíssimas na vida daquele que é fiel a Deus. Ele era um homem íntegro, totalmente íntegro. Ele era um homem que era consagrado a Deus. Ele é entregue totalmente a Deus. Era um homem que orava pelo menos aí 3 horas por dia. Eram 3 vezes por dia. E nós acreditamos que no mínimo ele orava aí 1 hora de cada vez. Então ele orava muito. Era um homem de oração. Olha aí. É uma característica que é principal na vida de uma pessoa que diz ser de Deus, que diz trabalhar para Deus. É uma vida de oração, é uma vida de intimidade com Deus. Isso é importantíssimo. Essa oração, veja, Daniel fazia essa oração sozinho, ele e Deus. Jesus disse o quê? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com Deus em secreto, ele vai te recompensar publicamente. O segredo é esse. Oração, muita oração. Daniel era um homem de oração, era um homem de jejum, de controle da alimentação. Era um homem que se consagrou realmente a Deus. Era um homem de integridade mesmo. Ninguém comprou Daniel. Ninguém subornou Daniel. Então era um homem íntegro. E Daniel recebeu de Deus coisas impressionantes. Revelação de sonhos e interpretação de uma língua desconhecida. Olha aí. Às vezes você fala, os dons do Espírito Santo operavam no Antigo Testamento? É evidente que sim. Palavra de sabedoria, o que é? É falar sobre coisas futuras. Daniel escreveu muitas coisas que são consideradas o quê? Como se fosse o livro de Apocalipse, aí, um complemento do livro de Apocalipse. Muita coisa revelada a respeito do futuro. O que mais? Olha aí, ele interpretava sonhos. O que mais? Interpretou uma língua desconhecida. Olha aí, para isso ser realizado só com a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então não tenha dúvidas, Deus escolhe homens que são realmente entregues a Ele. Homens que consagraram suas vidas totalmente a Deus. Homens sinceros, verdadeiros. Homens que estão dispostos a lutar contra o pecado. Homens que estão dispostos a defender a palavra de Deus. E não sai daí não. Não são pessoas corruptas não, que se vendem não por cargos, por amizades. Homem que não se vende, não é um homem que vive de festinha em festinha, se divertindo não. Pode ver que nas festas do rei não se achou Daniel lá não. Mandaram buscar Daniel, ele não estava na festa. Então veja só, Daniel não frequentava essas coisas. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados na fornalha, eles estavam todos reunidos ali para adorar a estátua. Daniel não estava lá não. Ele não participava dessas coisas. Então, vamos olhar direitinho. O que é realmente um homem de Deus? Nós estamos mudando os conceitos de Deus. Vamos ver aí quem é de Deus realmente, quem é que anda mesmo buscando a Deus, quem é mesmo que tem confirmação de Deus no seu ministério. E nós vamos descobrir que esses homens que estão emitidos na política não têm confirmação de Deus nos seus ministérios. Daniel não foi chamado na política para ser eleito. Não, ele foi chamado porque precisavam dele. Ele foi buscado e chamado porque precisavam dele. Não tinha como o reino crescer do jeito que cresceu sem ele. Foi o povo que escolheu. Foi o próprio rei que escolheu. Porque precisava dele. Olha só, é diferente do que nós estamos vendo aí, essas pregações que estão por aí. Muito diferente. Um homem de Deus deve ser buscado. E não
fazer eleição, procurar votação, gastar o dinheiro da igreja com política. Isso é um absurdo. Dinheiro daquelas pessoas que estão lá, aposentados, um velhinho, uma velhinha, para dar um dinheirinho ali, 10% do seu recebimento ali do INSS, da sua aposentadoria, com dificuldade. E aí vem essas pessoas gastar esse dinheiro em política. Isso é um absurdo. Dinheiro da igreja é para gastar na evangelização das pessoas, na salvação das pessoas. Isso é um absurdo. Será que esses homens não têm medo do povo de repente cortar o dinheiro, não? Será que eles não têm medo de repente o povo parar de dar dízimo, de dar oferta, porque o seu dinheiro está sendo empregado em política? Será que não tem medo disso, não? Vamos ver, a nossa lição tem as seguintes partes. Primeira parte, Daniel na Universidade de Babilônia. Nós temos aí o tópico 1, uma vida testemunhal. Tópico 2, uma carreira acadêmica testemunhal. E no tópico 3, uma carreira testemunhal. Na parte 2, nós temos aí Daniel na Academia Babilônica. No tópico 1, a crise escatológica. Tópico 2, a resposta teológico-evangélica. Na parte 3, nós temos aí a intervenção de Deus na política babilônica. Tópico 1, a corrupção de Babilônia. Tópico 2, Daniel, o incorruptível. Na introdução, então, nós temos a evangelização nas universidades também deve ser uma prioridade máxima da igreja, pois do universo acadêmico saem os cientistas, educadores, formadores de opinião e boa parte dos governantes e legisladores. Cabe-nos, pois, preparar adequadamente nossos irmãos em Cristo, a fim de que, no campus, atuem como reais testemunhas de Jesus Cristo. Somente desta maneira viremos a ter um país mais justo e comprometido com a ética cristã. Nesta lição, veremos o exemplo de Daniel e seus 3 companheiros. Exilados em Babilônia, destacam-se como acadêmicos, servidores públicos e políticos. Eles mostraram em atos e palavras a supremacia do Deus de Israel. A vida desses hebreus serve de exemplo aos acadêmicos e políticos cristãos que lutam por levar o Evangelho às mais altas esferas do conhecimento e do poder. Nós estamos vivendo uma época difícil em que, quando os nossos jovens chegam aí nas faculdades, nas universidades, eles se tornam agentes secretos. Se você chegar lá e perguntar, tem algum crente aí? Ninguém sabe. Eles têm vergonha de ser crente. Eles não têm capacidade de discutirem a palavra de Deus, de defenderem a palavra de Deus. Não são apologetas. Não defendem a palavra de Deus. Não tem como discutir com professores que ensinam coisas diabólicas, que estão ensinando as pessoas aí tudo contrário à palavra de Deus. Estão ensinando aí até as pessoas a serem ateus. Tiram Deus do meio da história, da criação, de tudo. Mas os nossos alunos crentes estão aí só aceitando essas coisas, ficando caladinhos, não discutem, não falam a verdade, não defendem a palavra de Deus, não se prepararam, não estudam a Bíblia. Nós temos que mudar isso. Nós precisamos defender a palavra de Deus, onde quer que nós estejamos, em qualquer situação. E nós temos que, diante das autoridades, sermos crentes, não deixarmos de ser crente, não participar dessas coisas de pecado, de mentira, de engano. Quantas coisas erradas existem nesse meio político. E os crentes chegam lá e ficam participando dessas coisas, participando de mentira, de engano. Temos que deixar isso. Temos que combater o pecado e não conviver com ele. Temos que falar a palavra de Deus, confrontar o pecado com a palavra de Deus. E nós vamos ver o exemplo de Daniel, e seus companheiros, que mesmo num governo, imagine, eles estavam exilados na Babilônia, e eles foram convidados então a participarem de um governo importantíssimo de Nabucodonosor. Foram separados para isso. Ali, imagine, a maioria dos crentes, quando chega assim uma coisa dessa, o que faz? Participa de tudo, dos banquetes, das festas, confirma as mentiras que eles falam. É o que fazem para ganhar dinheiro, ganhar uma posição, uma autoridade. Mas veja que esses homens foram diferentes. Eles resolveram colocar em seu coração servir a Deus.
com integridade. Eles foram fiéis à palavra de Deus. Veja só, resolveram arriscar a própria vida, mas servindo a Deus. Nós vamos ver aí. Primeiro começa na alimentação deles, eles disseram, nós não vamos comer essas coisas. A palavra de Deus não nos permite comer isso. Mostrar o quê? Domínio próprio, o controle da alimentação. Tem crente que parece avestruz, come tudo que oferece, que está por aí, nojento, come, bebe tudo que tiver na frente, vão para as festas, enche a barriga. São glutões. São crentes que não se preocupam com a palavra de Deus. E não estão nem preocupados com o que ensina a palavra de Deus. Começou aí, pela alimentação. Foram fiéis ao que Deus ordenou para eles quanto à alimentação. Nós vamos ver que mesmo com risco de vida, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes dados pelos babilônicos a eles, veja bem, que mesmo com risco de morrer, eles não adoraram a imagem de Nabucodonosor, não se dobraram diante da imagem, porque serviu o Deus poderoso, confiaram em Deus. Ainda disseram assim, ainda que Deus nos mate, nós continuamos fiel a Ele. Você, rei, pode nos matar, mas nós vamos continuar fiel a Deus. Veja bem, colocaram as suas vidas para defenderem a palavra de Deus. Tem que estar disposto a isso. Daniel não deixou de orar. Ele ficou sabendo do decreto do rei. Não podia orar, mas ele continuou orando, ele arriscou a sua vida, defendeu a posição de servir a Deus. E ele confiava que Deus o poderia livrar. Então olha só, temos que ser fiéis a Deus. O que os homens vão fazer conosco não importa. Se nós vamos morrer, os homens podem matar o corpo, mas eles não podem lançar nossa alma e espírito no inferno. Só Deus pode fazer isso. Então, não temos que preocupar com isso. Nossa vida é passageira. Nosso corpo é morada nossa aqui na terra. Então, nós temos que preocupar com isso. Nós temos que preocupar com o quê? Ser fiéis a Deus, nos manter íntegros, defendendo a palavra de Deus, confiando a Deus, servindo a Deus. Na parte 1 nós temos Daniel na Universidade de Babilônia. Aí nós vamos ver o tópico 1, uma vida testemunhal, tópico 2, uma carreira acadêmica testemunhal, tópico 3, uma carreira testemunhal. Então em Babilônia, Daniel e seus 3 companheiros foram reeducados na língua e na cultura dos caldeus, como está em Daniel 1:4. Eles, porém, jamais renunciaram ao seu temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria, Provérbios 1:7. Então, tópico 1, uma vida testemunhal. Antes mesmo de serem matriculados na Universidade Babilônica, eles resolveram firmemente em seu coração não se contaminar com a cultura caldaica. Daniel 1:8. O seu objetivo não era destruí-la, mas transformá-la através de uma postura santa e testemunhal. Mais adiante, eles vieram a influenciar até mesmo a classe política do império. Os crentes devem ser orientados para que testemunhem de Cristo também no campus universitário. Em primeiro lugar, o universitário crente evangeliza através de um testemunho santo e irrepreensível que, por si mesmo, é uma mensagem. E também por meio de uma abordagem sábia e oportuna, que mostre a razão de nossa esperança. 1 de Pedro 3,15. Nenhum universitário cristão deve sacrificar o Evangelho no altar da pós-modernidade, antes que seja oportuno na proclamação de Cristo. Então veja só que Daniel e seus 3 companheiros foram chamados para serem reeducados na cultura babilônica. Mas eles resolveram o quê? Não se deixarem contaminar. Eles não se adaptaram ao meio. Eles não concordaram com o meio que estavam. Veja bem, eles continuaram com a sua fé, com o seu Deus, defendendo a palavra de Deus e vivendo segundo essa palavra. Então, olha só, olha o cuidado aí. É o cuidado que todos devem ter, tanto que os que já estão lá na política, quanto aqueles que estão aí nas universidades, estão aí nas faculdades, nas academias.
pessoas que devem se comportar como crentes, dar exemplo de crente, viver diferente, falar diferente, agir diferente.